Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o H. Acabei de saber da morte do Pelé e, como eu fiz a homenagem ao Maradona, nada mais justo que eu faça homenagem a Pelé. Infelizmente, não tive idade para ver o Pelé jogar. Eu vi apenas o Maradona, o Zico e outros tantos craques que usaram a camisa da seleção brasileira. Infelizmente, o Pelé eu não vi, apenas em algumas situações, quando ele jogava nos Masters da seleção, né? E em algumas apresentações que ele fazia de salão e alguma coisa assim, os adultos, quando eu era bem criança, eles falavam tanto do Pelé que, para mim, ver o Pelé é como se eu visse um santo, ou alguém muito excepcional, muito especial. Mais tarde eu fui saber quem ele era e, através das imagens, né, acabei descobrindo que jogador sensacional, excepcional que ele era. Aliás, há muitos jogadores excepcionais que tiveram pouquíssimos registros na história, né, do futebol, porque na época não havia tantas filmagens, tinha videotape, às vezes perdiam-se algumas imagens e tudo mais, né? Mas o Pelé há uma grande gama assim, de imagens dos dribles que ele fazia, da malandragem que ele tinha e também da preparação física. Recomendo a vocês que não conhecem o Pelé ver um DVD chamado Pelé Eterno, ou talvez você encontre aí no YouTube alguma coisa a respeito disso, e vocês vão ver que ninguém faz hoje o que ele fazia naquela época. Então, assim, para vocês que gostam do Messi, aproveitem bastante o Messi. O Messi é um grande jogador, é um craque, é melhor do que todos os jogadores dessa geração. Mas se você for comparar com o Pelé, você vai ter dificuldade. Então, Edson Arantes Nascimento, 18 anos, campeão da Copa do Mundo de 58. Vicente Feola, técnico do Brasil, na oportunidade teve uma grande sacada e muita coragem de colocar aquele menino para jogar, coisa que o Parreira não fez em 94, por exemplo, que poderia ter colocado o Ronaldinho lá, não colocou. Talvez o Brasil tivesse ganho com mais facilidade, em vez de ter ido para os pênaltis, já que o Ronaldo tinha uma capacidade incrível, mas eu estou tentando não fugir do tema, sabe? Pelé é mais de 80 anos, além de um craque dentro de campo, sempre foi um craque fora de campo. Eu vi uma reportagem um pouco mais antiga, anos 80, talvez anos 90, no qual o Pelé treinava no Santos e ele avisava os atacantes da época: te cuida que eu estou voltando, né? Porque evidentemente que era uma brincadeira, mas o Pelé, eu acho que dá para fazer uma comparação ali com o Roger Milá em alguns aspectos. O Roger Milá jogou até os 44 anos, mas o Pelé não quis jogar tanto tempo. Para ele, as 4 Copas do Mundo foi suficiente, ele ganhou 3, né? Em 2 das quais ele teve dificuldades. Na época não havia cartão amarelo, então o pessoal perseguia muito ele acabava se machucando e não terminava as Copas, né? Mas ele fez gols em todas as Copas e foi fundamental na Copa de 70 e também na Copa de 58. O Pelé era a tradução do futebol brasileiro. Houve grandes eventos na qual ele participou, né? Um dos quais a Elizabeth veio aqui no Brasil e veio coroar o rei, uma rainha coroando o rei do futebol. Eles que são os inventores do futebol, se consideram os inventores do futebol, vieram coroar um rei negro aqui no Brasil. Brasil que ainda tem muitos problemas com preconceito e racismo, mas o nosso maior rei é o rei Pelé. Alguns também têm adoração pelo rei Roberto, né, rei da música, cada um no, né, na sua linha, mas o rei Pelé nunca perdeu esse trono. Nenhum jogador brasileiro jogou tanto quanto Pelé. Nenhum jogador brasileiro chegou perto de jogar o que Pelé jogou. É importante lembrar que Pelé não ganhou as Copas sozinho, né? Teve grandes jogadores, né? Na época de 58 e 62, você tem o Vavá, Amarildo, Garrincha e outros tantos, Zagallo, né? Grande Zagallo, tetracampeão mundial. E em 70, além do técnico Zagallo, você tem ali Jair, Tostão, Clodoaldo,
Rivelino, Gerson e esses grandes jogadores que foram chamados à seleção brasileira, todos eles vestiam a camisa 10 nos seus times, né? Então eles eram os grandes craques. E o Zagallo deu um jeito ali de arrumar lugar para todo mundo, né? E todo mundo jogou, todos os grandes craques jogaram. Hoje que os técnicos mais novos aí têm dificuldade, falam, poxa, como é que eu vou colocar, sei lá, um camisa 10 de um time, outro camisa 10 do outro para jogar, ou dois atacantes que têm a mesma função. Em 70 o pessoal deu um jeito, tinha craque, botava na seleção e todo mundo defendia, todo mundo atacava. E o negócio funcionava. Pelé que teve uma situação nos anos 60, não sei se foi em 61 ou 62, que o Peñarol veio jogar aqui na Vila Belmiro e o Peñarol fez 3-2 e o Santos empatou e o jogo já tinha terminado. Uma dessas coisas inusitadas que acontecem no futebol, né? Inclusive, o jogador do Peñarol tirou sarro dos jogadores do Santos e dizendo, não, o jogo já terminou, tá 3-2. É que o árbitro apitou e não informou vocês para que ele não fosse massacrado aqui, né? Que afinal não havia nenhuma segurança naquela época, né? O árbitro ficou com tanto medo que ele acabou terminando o jogo e parece que foi para uma terceira partida, uma partida de desempate, pois na época não havia pênalti e essas coisas, né? Pelé teve grandes lances na Copa de 70, né? O primeiro jogador a tentar o gol do meio de campo, não foi num jogo qualquer, não foi na Várzea, não foi no Júnior, não foi no Campeonato Paulista, foi simplesmente numa Copa do Mundo. E se ele faz, ele se consagra. Mesmo não fazendo aquele gol, ele se consagrou, porque o futebol ele é mais do que o gol. Ele é a beleza, a plasticidade, o drible, toda a construção, né, que leva o gol e de repente o gol não sai, mas o torcedor, quando ele vai a campo, o torcedor de verdade, né, ele quer ver um espetáculo. Então, em muitas ocasiões, você vai no campo ou assiste pela TV o seu time jogar e o seu time não sai vencedor da partida, mas você sai satisfeito, porque você viu que o seu time jogou futebol. Quando o Pelé estava em campo, normalmente isso acontecia, era jogado futebol. Nem sempre o Pelé jogava bem, por incrível que pareça. Houve muitos relatos e casos de que ele não jogava bem em alguns jogos. E até tinha ocasiões, o Newton Santos, se não me engano, chegou a dizer que quando o Pelé dormia bem, ele jogava bem. Então, pouco antes do jogo, ele tirava aquela sonequinha, deitava no banco, dormia, e daí todo mundo sabia que aquele jogo estava garantido. E às vezes ele não conseguia jogar bem. Teve uma ocasião no Canindé em que ele era uma daquelas tardes em que ele não estava fazendo nada, né? E de repente ele fez o lance mais espetacular de sua carreira, quando ele chapelou dois zagueiros, o goleiro e fez o gol. E não tem registro disso em imagens, né? Infelizmente. O próprio goleiro conta a situação, né? Do que aconteceu. O goleiro Mão, se não me engano o nome dele é Mão, ou apelido, contou essa história. E daí esse lance foi reproduzido por computador e tal. Mas foi um grande lance que ele fez num jogo que ele não estava jogando nada. Então ele fez o milésimo gol, dedicou às crianças do Brasil, que na época, não só na época, mas eu acho que até hoje ainda, né? Existem muitas crianças de rua, mas na época era um problema crônico e que não havia solução e nem vontade política de resolver essa situação. Então ele chamou a atenção para as crianças que deveriam ser cuidadas e tudo mais, né? Já que ele tinha feito o milésimo gol. Não foi ele que fez essa contagem, sabe? Segundo os jornais, ele não estava se preocupando muito com isso, mas alguém começou a contar. Alguém começou a contar, saiu no jornal que faltava muito pouco no milésimo gol, e daí determinaram que o milésimo gol seria aquele gol contra o Vasco da Gama, em que o Andrade era o goleiro, acabou fazendo o gol, ele tinha muita capacidade para cobrar pênalti, fez o seu milésimo gol. E depois ele teve uma vida de admiração em todos os lugares do mundo que você chegar e disser que é brasileiro, provavelmente eles vão perguntar de Pelé. Quem é Pelé? Você conhece Pelé? O que você sabe do Pelé? Ainda hoje ele é admirado por muita gente. Snoop Dogg adora o Pelé, Mike Tyson adora o Pelé. Mike Tyson, quando encontrou o Pelé, ele ficou
desenchabido, ele não sabia como cumprimentar o Pelé, já que mesmo ele sendo campeão mundial de boxe, na época que o boxe era uma grande, um grande acontecimento, né? As pessoas gostavam muito. Mike Tyson era o sinônimo do grande boxer, né, da época. E ele encontrou Pelé e não sabia o que fazer. Porque ele diz assim, minha nossa, estou diante de uma majestade, né? Estou diante do Pelé. E o Pelé, ele também nunca foi esse cara soberbo. Ele sempre tinha essa disponibilidade, sabe? Ele tirava foto, ele dava autógrafo, ele era muito cordial com todos, sabe? Ele não se negava praticamente a fazer nada. Teve uma vez que chegaram a dizer para ele que ele não representava a negritude como deveria representar. No entanto, ele disse: Olha, não é a minha, eu não sou ativista, eu não estou aqui para lutar pelo racismo, contra o racismo, né? Eu estou aqui porque eu sou um jogador de futebol. O fato, por exemplo, de eu entrar em locais que nenhum negro entra é um tipo, né, de situação que coloca o negro em situação diferente. Então, é assim, é a única coisa que eu posso fazer. Não posso levantar bandeira e correr atrás dos direitos dos negros, porque isso não é a minha, né? Eu não sou esse ativista político e eu não vou atuar dessa forma. Então, ele deixou bem claro que, na verdade, ele era somente jogador de futebol, né? E toda essa notoriedade que ele tinha era porque as pessoas o admiravam como pessoa, como jogador de futebol. E evidente que havia preconceito na época dele, só que ele nunca deu bola para isso, né? Ele nunca criou muito caso. Mesmo porque ele era um cara muito focado, né? Tanto era focado que assim, ele tinha uma capacidade física impressionante, muito parecido, para vocês aí que são mais jovens, né? Com o que o Cristiano Ronaldo faz. Já está com uma idade bem acentuada e ainda continua, né, muito bem de forma física. O Pelé era assim, ele treinava após os treinos, né, ele treinou tanto bater com a esquerda que acabou virando ambidestro, porque ele sempre foi destro, né, e aprendeu a bater com as duas pernas, cobrava bem falta. Antes de Dadá falava que ele parava no ar, Pelé já parava no ar, né? Tem duas ocasiões, principalmente na Copa de 70, em que ele parou no ar, né? Uma quando ele foi fazer a cabeçada lá que o Gordon Banks defendeu, uma das maiores defesas da Copa de todos os tempos, e quando ele fez ali o gol contra a Itália, ele parou no ar, né? Você vir o replay, você vai perceber que ele sobe e segura, né? Até conseguir cabecear a bola. Hoje em dia você não vê jogadores fazendo esse tipo de treinamento, né? Eles não têm nem capacidade física e mesmo porque o futebol mudou muito, né? Tem muitos jogos, então acho que de repente se você faz um treinamento acentuado, você se machuca muito, né? Então a coisa realmente mudou, não era como na época, né? Hoje o Messi bateu o recorde aí de gols do Pelé, mas tem que lembrar também que havia muito poucos jogos, né, na época. Por exemplo, não havia campeonato brasileiro, né? Havia um campeonato brasileiro, mas era uma situação diferenciada, já que somente os campeões estaduais é que disputavam o brasileiro, né? Então ele era bem mais enxuto, né? Não é como é hoje, que tem 38 rodadas e então, no mínimo, né, contando aí com o campeonato estadual, o jogador comum, né, se ele jogar todos os jogos, ele vai jogar pelo menos 60 jogos, né? Na época, provavelmente jogava-se 20, 25 jogos por ano. Então era muito menos, né? E diante aí per capita, né, diante dessa situação, o Pelé realmente tem muito mais gols. Ainda lembrando que a FIFA não conta alguns gols, né? É, essa contabilidade da FIFA é estranha, mas tiraram mais de 500 gols do Pelé, né? Para eles, os números oficiais estão em 700 e alguma coisa. Mas enfim, né? O brasileiro ele entende quem é Pelé. Ele sabe o que o Pelé fez, sabe quantos gols fez, sabe o que significou a pátria brasileira. Então, assim, o Brasil teve duas grandes épocas aí no futebol, que foi 58 até 70 e depois de 94 até 2002, né? Em que nessa ocasião ganhou 5 títulos
mundiais, né, de futebol. Lembrando que de 70 até 86, vamos dizer assim, o Brasil ainda teve grandes times de futebol. Foram detalhes que levaram o Brasil a perder a Copa do Mundo, porque realmente era o melhor futebol do mundo. Ah, esbarrou ali na Holanda em 74, em 78 houve aquela gambiarra que ninguém sabe ao certo o que aconteceu, né? Que muita gente acha que foi roubado, mas ninguém tem prova. Fala-se que fulano foi procurado, que ciclano foi procurado, mas ninguém sabe ao certo, né? O negócio é que a Argentina jogava bem, a Holanda jogava bem e o Brasil jogava bem. Então qualquer um dos três que ganhasse, estava tudo certo, né? Em 82, aquela tragédia, né? Que até hoje chamam aquele jogo contra a Itália de tragédia do Sarriá. Lembrando que a Itália não era um time qualquer, ganhou do Brasil, mereceu ganhar, mereceu ser campeão mundial. Mas o Brasil tinha grandes condições de ganhar aquela Copa e seria um triunfo do futebol arte se o Brasil ganhasse aquela Copa, porque o futebol que ele jogava era muito parecido, se não melhor, que o futebol de 70. E nós tínhamos grandes jogadores jogando no mesmo time. Os três camisas 10, né? Falcão, Zico, Sócrates, jogando no meio campo e não precisa dizer mais nada, né? Mas, enfim, né? E a primeira fase, a primeira grande fase do Brasil tinha Pelé, o nosso grande homenageado. Ele, então, condolências aí à família, né? O nosso rei vai continuar eterno. Ninguém nunca esquecerá do que Pelé fez para o futebol brasileiro. Muitos quiseram comparar, surgiram novos jogadores, compararam o Cruyff com o Pelé, não sei se é uma boa comparação. Compararam Maradona com o Pelé, não sei se é uma boa comparação, porque o Maradona teve uma grande Copa apenas, 1986. A de 78 não foi lá grande coisa, nem sei se ele foi convocado, acho que nem foi. A de 82 ele até foi expulso, né, no jogo contra o Brasil, então não foi grande coisa. A de 90, ele levou a Argentina até a final, juntamente com o Goicoechea, né? Depois que o Pompido se machucou, o Goicoechea assumiu o gol da Argentina e foi um dos grandes responsáveis, né? Maradona também foi, mas assim, realmente não há grau de comparação, nem para um nem para outro. Como eu disse, você vê lá o que o Pelé fazia no DVD Pelé Eterno ou aí pelo YouTube, você vai ver que a comparação é bem diferenciada. Vale lembrar que era uma época diferente mesmo, em que o futebol era diferente, os jogadores não se preparavam tanto, tinha mais espaço, né? Apesar, né, de alguns craques terem condições, né, de fazer o seu toque, de fazer o seu drible e tudo mais, o Pelé sempre foi muito caçado, né? Não que o Maradona também não tivesse sido, né, na época dele, mas tem essa diferença de tempo, né? O Messi, por exemplo, ele não é o camisa 10 que era o Pelé, né? O Pelé, ele era o cara que fazia lançamento, ele era o cara que chegava para a conclusão, ele era o cara que fazia na esquerda, que fazia à direita, que cruzava, ele era um jogador completo, né? O Messi, ele é um meia, ele é um grande meia, ele faz muita mágica, ele tira coelho da cartola, ele faz gol, ele faz lançamento, mas ele não é esse cara de cruzar, ele não é esse cara de fazer triangulação, né? Ele é o que ele é, né? Ainda assim, ele é um grande jogador. Mas eu estou falando assim, essas comparações para dizer assim que quem viveu a época de Pelé vai ser um saudosista eterno. Assim, como quem conheceu a seleção de 82, nunca vai achar que as seleções novas vão ser melhores, mesmo com títulos, né? A seleção 94 conquistou o título mundial e todo mundo acha que a seleção de 82 é melhor. A seleção de 2002 conquistou o título mundial e todo mundo acha que a seleção de 82 é melhor. Então, é essa coisa estranha, né, que acontece. O mito é assim, o carismático é assim, né? Ele consegue deixar a sua marca conquistando ou não conquistando títulos, fazendo ou não fazendo o ideal, sendo ou não sendo laureado, né?
ele é um herói, ele é o herói de uma geração e de tantas outras gerações que não o viram jogar, como é o meu caso, né? Admiro muito Pelé e sei que ele deve estar aí num lugar melhor, né? Como todos achamos, e a sua história vai sempre ficar como legado aí para os brasileiros, como o grande jogador da história do Brasil. O Brasil que tem muitos grandes jogadores, mas Pelé realmente está no topo. E como eu disse, né? Eu acho que nenhum jogador até hoje recebeu a coroa de uma monarca para condecorá-lo como o rei do futebol. Só por essa situação você já vê que é um jogador diferenciado. Esperamos realmente que ele não seja esquecido por nenhum dos brasileiros e que, como todo mundo sabe, né, ninguém é eterno, né? Uma hora a morte sobrevém, né, sobre a pessoa. Ele viveu bastante tempo, viveu muito bem, viveu de uma maneira tranquila, sem muito escândalo, né? Teve aquele escândalo lá da filha que ele não reconheceu, que teve que reconhecer judicialmente, mas uma pessoa pública sempre está nessa possibilidade, né, de passar por uma situação dessa. Mas assim, há poucos senões em relação à vida do Pelé. O Pelé é um exemplo de pessoa, um exemplo de jogador. Teve lá os seus percalços, afinal, os seres humanos têm percalços, não são perfeitos em tudo, mas a sua vida pode ser considerada como um arquétipo, né, de como deveríamos ser diante da fama e diante do que possamos dar ao nosso próximo. Pelé deu muitas alegrias ao nosso povo sofrido, numa época em que havia uma dificuldade política muito grande e Pelé conseguiu botar um sorriso na cara dos brasileiros desdentados, né, da época. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, favorite, positive o vídeo. Realmente quis fazer essa homenagem ao Pelé porque não é que seja inesperado, né, a morte dele, mas eu acho que ele merecia essa homenagem e realmente estou muito triste com a morte dele, mas não sei se viver, né, com essa doença que ele tinha seria melhor para ele ou pior, né? O importante é que agora ele descansou, vai seguir o seu caminho, vai continuar aí a sua jornada além da vida, enquanto ainda vive nos nossos corações. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.